E aí, gente, bem-vindos, mais um vídeo aqui no canal do Clau. Hoje eu vou falar para vocês o preço da casa que eu comprei, por que que eu escolhi aquela casa, valor dela, e muita gente, eu tenho certeza que vai falar que tá caríssimo, outros vão falar que tá dentro. Isso já é normal na internet e aqui no canal do Clau não é diferente, né? Quando eu vim para Portugal, e se você não viu a casa, eu vou deixar o link aqui na descrição. Quando eu vim para Portugal, gente, eu não vendi a minha casa no Brasil, porque eu não sabia como que ia ser aqui a vida em Portugal, então deixei lá. Passaram-se anos, consegui meu documento, estabilizei, sinto que Portugal realmente é um lugar para se morar e não quero voltar para o Brasil. Muita gente já falou, Clau, mas com esse valor aí, eu compro uma casa aqui no Brasil, não sei aonde. Gente, a minha vida não é no Brasil, a minha vida é aqui em Portugal. Então não vou ficar fazendo planos e projetos para o Brasil, porque eu não quero voltar para o Brasil. Eu posso voltar para o Brasil um dia, mas eu já estou aqui, já vai fazer 5 anos, e o ano que vem eu já vou poder pedir a minha cidadania portuguesa. E aí, gente, é daqui para frente em Portugal, não penso mesmo em voltar para o Brasil. Pode ser que um dia eu tenha que voltar, eu precise voltar, não sei o quê. Ok, isso aí tudo bem. Mas a minha vida é aqui em Portugal, então por isso escolhi comprar aqui. E uma casa aqui, gente, ela é mais cara que no Brasil, supostamente. Mas quando a gente compra uma casa aqui, a gente não está comprando só uma casa, a gente está comprando um estilo de vida, né? Aqui raramente, em Viseu, nem sei se tem condomínio fechado. Deve ter condomínio igual a gente tem no Brasil, deve ter. Eu não conheço. Aqui em Viseu não sei onde tem. Por quê? Porque a gente tem segurança normalmente, né? A escola dos meninos é muito boa. Então, assim, eu sei onde tem colégios particular, mas não precisa de um colégio particular. Realmente o ensino público aqui é muito bom. Então, quando a gente muda para Portugal, a gente está comprando um estilo de vida diferente, né? Aqui, pelo menos em Viseu, é proibido cerca elétrica, é proibido caco de vidro em cima do muro. Um monte de coisa que a gente é normal no Brasil, aqui é proibido. Então, assim, comprei a casa aqui em Portugal, em Viseu, em Fragosela. Fragosela é como se fosse um bairro aí no Brasil. Fica a 6,5 km do centro da cidade. Andei falando que era 8, 9, eu não tinha certeza, mas são 6,5, porque aí eu medi e olhei no Google Mapa também, deu 6,5, tá? 6,5 km. De carro dá 10 minutos até o centro da cidade. E por que e quanto que eu paguei na casa? No ano de 2021, quando começou a pandemia, uma senhora ofereceu para a gente um lote, 35 mil euros aqui aonde eu moro, um pouco mais para dentro aí. E de lá até na cidade dava 8 quilômetros. Então eu falei, vou começar a procurar outros lotes com a mesma distância, porque aqui, gente, não tem bairro bom, bairro ruim. Claro que se você está no centro da cidade, você tem um monte de coisas que você não tem longe da cidade. Mas em questão de segurança, escola, não existe isso aqui. É tudo o mesmo padrão. A segurança que eu tenho aqui é a mesma que eu teria lá no centro da cidade. Então, assim, eu nunca ouvi alguém aqui falar que a casa foi arrombada. Claro que pode acontecer, né, gente? Claro que isso pode rolar. Mas voltando ao preço da casa, vi o lote, fui procurar outros lotes, achei lote mais barato e mais próximo da cidade. Eu falei, opa, então peraí, esse lote não tá tão bom. A diferença, gente, que essa senhora ali ia vender para mim na conversa. Então, eu ia dar uma entrada a ela qualquer, fazíamos um contrato de compra e venda, ela passava para mim, mas sem passar por bancos. Então, automaticamente, eu ficaria com o nome livre para construir. Só que aí eu ia comprar lote. Essa dica vai para quem quer comprar lote. Eu vi que o processo de construção aqui é muito demorado. Hoje, uma licença, você tem que achar o lote,
fazer uma engenharia, uma arquitetura daquilo, levar para a Câmara Municipal, que é a prefeitura daqui. E depois disso, aí é que você vai começar a sua obra. No mínimo, gente, 2 anos e meio a 3 anos para começar a obra. E depois, tudo que você colocar no seu desenho tem que ser igual à sua casa. É uma burocracia gigantesca e eu acho que vale. Não estou reclamando de burocracia, mas realmente para mim não rolava, porque eu ia ter que ficar aí 3 anos para poder, então, mudar para minha casa, né? Então falei, pô, vou ficar aqui 3 anos, vai dar ruim. Aí eu passei para o passo 2, procurar casas para comprar prontas. Gente, em Viseu tá caríssimo. Então, uma casa igual a minha, na mesma região, pronta, bonita, habitável, 160 a 180 mil. Aí a gente já vai falar, Clau, mas isso dá 1 milhão no Brasil. Com 1 milhão, eu moro em Portugal, não moro no Brasil e não quero casa no Brasil, quero casa em Portugal. 180 mil que eu achei por aí, 170. Baseado, né, gente? Claro que não é igual a minha, porque nunca vai ser igual. Mas boa, a minha eu vou ter que fazer obras, né? Como vocês já viram aí. Então, o que eu fiz? Fui no banco, achei uma casa de 160 mil, topzinha, perto do shopping, 2 quilômetros do shopping, tudo, do jeitinho que a gente quer, né? Casa pronta, 160. Eu tomei um não tão grande do banco que eu saí de lá zonzo. Não rola. Primeiro, me pediram 20% nessa época. Então, 20% de 160 dá 32 mil euros, 150 e poucos mil reais. Para nós que somos pobres, você já sabe que não é fácil arrumar 160 mil. Além disso, gente, tem que pagar um monte de imposto. Eu não vou lembrar os nomes, mas eu vou fazer um vídeo sobre esses impostos que você precisa levar em consideração. Daria aí mais uns 15 mil só de imposto. Então, vamos supor, 150 mais 15, 160 mil. Eu não tinha esse dinheiro. Falei, ixi, lascou. Se fosse 10%, Clau, então daria 16 mil mais 16 de impostos. Já viu que ia dar ruim, né? 30 mil euros. E vou ser muito honesto, gente, para juntar 30 mil em Portugal, bota tempo nisso. Bota tempo. Mas eu tinha minha casa para vender, que chegou aqui em Portugal 14 mil euros só chegou isso. Porque quando eu trouxe, gente, o euro estava 6 e cacetada, estava um absurdo aquilo. Então, parti para o plano 3. O primeiro era comprar um lote, fazer um monte de casa e alugar para todo mundo. Plano 2, comprar uma casa pronta. Já desisti aqui. Fui procurar as casas para reformar. E aí, gente, existe níveis, tá? de casas para reformar. Aquelas que não têm estrutura, as que já têm estrutura e as que só falta pintar, trocar uma porta, uma janela e pula para dentro. Eu achei várias casas top, que era chegar basicamente pintar e não sei o que, 70, 80 mil, mas era muito fora de mão. Tem um lugar aqui em Portugal que não é longe, é fora de mão. Então, por exemplo, a gente tem 2 crianças escola. Tinha lugar que a escola ficava a 7 quilômetros. A escola mais próxima, a 7 quilômetros. Mas o lugar era top, a casa estava prontinha, 2 lotes. Um lote dava para uma rua, o outro lote dava para outra. Eu ia morar numa rua, o fundo da minha casa dava para outro. Podia dividir, fazer outra casa lá, alugar, fazer a coisa toda. Mas era tudo muito longe. E fui procurando, até que eu achei essa casa. Aqui a gente chega no preço, 52 mil euros. A gente hoje, tá? 52 mil foi o primeiro preço que eu vi dessa casa. Claro, gente, que quando alguém dá um precinho aí, você negocia, né? Você não chega e dá o que ele quer logo. Pronto, estava fora do meu orçamento. O meu orçamento era 35, 40 mil, muito caro, muito caro. Mas eu cheguei lá 55. Só que tem muita coisa para se fazer.
E aí entra o outro ponto, gente, aqui que eu preciso aqui, é tanto vídeo que eu preciso para te explicar isso, senão esse vídeo aqui já vai para 10 minutos, senão vai ficar gigante. Mas o preço da casa era 55, ofereci 40, eu tinha que ter oferecido menos, mas ofereci 40, o dono queria 45, aí a senhora da imobiliária, olha, já reduziu 5, vamos fechar, falei, vamos nada não. Vamos tentar aí 42. Não, mas eles não vão querer, porque se não querer, problema é deles. Eu vou continuar procurando. Não tô com pressa assim, não. Tô, mas não tô com pressa. Então ela foi meio que obrigada a levar o orçamento. Como é que funciona, gente? Você faz um papel, entrega na imobiliária e leva para o dono. Se o dono aceitar, o dono assina, manda de volta, você assina e a partir dali o processo começa. Esse é o primeiro passo. Então, assinava, mandava para o dono, 42. O dono aceitou 43. Então, aí eu falei, aqui é o mínimo mesmo. Eu falei, olha, posso ver a casa de novo? Fui lá ver novamente. E, gente, tem muita obra para fazer. Muita gente já me falou, mas eu já sei disso. Mas aqui, agora, eu vou explicar para vocês num próximo vídeo como que funciona isso. Não se iluda, gente. Tem gente aí, eu tô vendo, não vou falar nunca nome de ninguém, porque eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém, mas eu tô vendo a pessoa, gente, casa de 13, 15 mil, 20 mil. Só que no próximo vídeo eu vou te explicar o porquê que esse tipo de casa pode ser mau negócio para você, tá bom? Mas a minha casa, resumindo, foi 43 mil. Eu tive que dar 6.500 de entrada, 15%. 10% daria 4.300, que eu dei quando eu assinei o pedido de compra e venda. No dia de formalizar o pedido, dei mais 2.400 para inteirar os 4.300, deu 6.700 euros que eu dei. Aí você fala, Cláudio, mas sua casa no Brasil era 14 mil. Gente, eu vendi minha casa no meio dessa confusão de guerra, pandemia, não sei o que, os preços explodiram, meu dinheiro evaporou. Mas guardei para dar entrada na casa. Mas além disso, gente, quando você fala, vou comprar uma casa, tem uns impostos. De impostos gerais, assim, porque tem as taxas do banco, que você tem que pagar um engenheiro para ver se a casa vale aquilo. Você tem que pagar um dossiê, que é um documento, eles vão criar uma ficha todinha sua, que você tem que pagar. Depois tem a formalização, você tem que pagar. Depois você tem que pagar um imposto porque você está pegando dinheiro emprestado, tem que pagar. Tem que pagar um imposto porque você está comprando uma casa, tem que pagar. No dia da formalização, tem que pagar. Isso já foram 5 coisas que tem que pagar, hein? E tudo, gente, quando eu falar aqui, está acima dos 200, 300 euros. Para um engenheiro avaliar, 290. O dossiê de comissão, 300, formalização, 400, o imposto sobre a casa, eu não lembro quanto que é como é que é calculado. Você paga para o governo, porque comprou uma casa, paga para o governo, porque pegou empréstimo no banco, depois você tem que pagar o cartório, foi 700 euros para assinar os documentos, depois mais 600, 800 euros por alguma outra coisa que eu já não lembro o que. Então, nessa brincadeira, era 6.700 que eu tinha que dar de entrada para os 43, 6.700 dos 15%, mais uns 3.000 euros só de taxa, imposto, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu não lembro o nome dos impostos, mas foi mais 3. Então, deu quase 10.000 euros. Só de taxas e impostos. Então, isso porque minha casa custa 43. Você já pensou naquela casa lá de 160 mil? Se eu tivesse que dar 15%, 20 mil mais uns 10 só de impostos e... Porque tem certos impostos, gente, que é baseado no valor da compra. O do empréstimo é baseado no que você está pegando de empréstimo. O valor que você está comprando uma casa é baseado no que você está pagando. A vantagem disso é que eu vou ter 2 anos que eu não vou pagar o IMI, que é o mesmo do IPTU. Então, eu tenho 2 anos aí para não pagar.
E no próximo vídeo eu vou contar para vocês como que funciona agora o meu próximo passo, que é começar as obras da minha casa, tá bom? Então, assim, ai, tanta história dessa casa, tanta gente, eu sumi, eu fiquei aí uns 6 a 7 meses na luta, tá? Para comprar essa casa. Mas deu certo, graças a Deus. E o próximo passo é começar a obra. Eu já vou gravar agora um outro vídeo, porque esse aqui já tá com 15 minutos, né? Beijinho, não se esquece, se inscreve no canal, tá? Até o próximo vídeo.